Bom, boa noite a todos. Meu nome é Juliana, sou coordenadora do G7 e hoje nós estamos aqui para mais um encontro para falar sobre qualidade de vida após o tratamento do câncer infanto-juvenil. Hoje nós temos como palestrantes a Marinês Rebelo Gonçalves, que é fonoaudióloga da Unifesp, GRAAC, doutora em distúrbios da comunicação humana, e a Sheila de Carvalho Stropa, que é odontopediatra, pós-graduada em oncologia pediátrica multiprofissional e doutora em estomatologia. As duas são membros do G7 já faz um tempinho bom, nossas parceiras de causa, e eu agradeço muito por terem aceito esse convite, para estarem juntas aqui hoje, falando sobre esses assuntos muito importantes no nosso dia a dia como sobreviventes. E obrigada também pela presença de todos hoje. Como sempre, eu peço que todos mantenham seus microfones fechados e no final a gente vai ter uns minutinhos para discussão, para perguntas, comentários, tá bom? Então a gente pode começar. Acho que a Sheila pode dar início, né, Sheila? Okay. Pode compartilhar sua tela. Tá bom. Todo mundo está vendo? Sim. Segue? Sim. Certinho. Ótimo. Então, tá bom. Eu tenho um problema no meu computador que ele, depois do segundo slide, a setinha do mouse não aparece. Nem para mim, nem para vocês, tá? Mas vou fazendo a descrição do que está. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Então, como a Juliana comentou, eu sou odontopediatra e vim aqui falar com vocês agora a parte relacionada à odontologia, quais são os efeitos adversos, então tardios, na região orofacial dessas crianças que sobreviveram ao câncer e agora já estão também na pré-adolescência, adolescência, assim, início da fase adulta, tá? O câncer infanto-juvenil, ele realmente tem um impacto muito ruim na vida da criança e do adolescente, porque ele interfere em toda a rotina que esse paciente já está acostumado a ter, então ela interfere muito nas atividades cotidianas e bem como dificuldade para lidar com essa nova situação, né? Não só a criança, mas também todo o núcleo familiar. De acordo com o INCA, agora a estimativa desse último que saiu de 2020, para o triênio 2020-2022 é que teremos, então, novos casos de câncer para o masculino de 4.310 novos casos e para o sexo feminino 4.150. E essa é a distribuição dos tipos de câncer por faixa etária, então lidamos com as crianças em si e depois os adolescentes e adultos jovens, sendo que essas neoplasias elas vão ficando diferentes conforme a faixa etária com que o paciente se enquadra. E a gente lida muito com isso, tanto com as crianças, o adolescente, o adulto jovem e depois um segmento. A odontologia também dá um segmento na parte dos adultos. E o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo e o início também do tratamento oncológico, ela é importante que esse diagnóstico seja feito o mais precocemente possível, porque daí nós conseguimos atingir uma taxa de sobrevida após 5 anos do término de tratamento em torno de acima de 80%. Só que isso, a literatura, ela tem difere de país para país, conforme as características de cada país. Em 2017, tanto o INCA quanto o Ministério da Saúde estimaram que a média de sobrevida no Brasil era de 64%, então muito menos, muito abaixo do que seria considerado uma taxa adequada. E com isso,
mesmo esses sobreviventes, 64%, a gente tem que pensar o quê? Que eles vão sobreviver e que efeitos adversos, em torno de 60% a 90% desses sobreviventes, eles vão aparecer esses efeitos adversos. Então, vejam, 40% pode apresentar complicações que são sérias, e essas complicações tardias, elas são sistêmicas, mas também orais. E dessas complicações orofaciais, elas vão impactar muito numa qualidade de vida dessa pessoa. Com isso, eu vou dar um caso que foi um relato que está publicado num periódico, muito utilizado na área odontológica, que é um bebezinho, 6 meses de idade, com um diagnóstico de um tumor neuroectodérmico melanótico, altamente maligno e em região de mandíbula à direita. Esse bebê com 6 meses de idade, ele foi submetido a procedimento cirúrgico e também a quimioterapia, né? Vejam, um bebê com 6 meses de idade, em que você tem todo ainda um crescimento do terço inferior da face, também crescimento do corpo da mandíbula, do ramo da mandíbula e de estruturas dentárias e glândulas que são as salivares, ele vai ter, sim, um comprometimento e uma sequela. E é isso a nossa obrigação, de atender esse paciente, dar seguimento no acompanhamento odontológico. Por isso que a odontologia, entre as outras áreas da saúde, ela compõe a equipe interprofissional, que essa equipe interprofissional, junto com as especialidades médicas, é aquela que vai cuidar, ter uma cadeia de cuidados para o diagnóstico, tanto o diagnóstico como o tratamento dos pacientes infantos juvenis. E com isso, nesse artigo que mostra quais especialidades devem ser incluídas, foi numa clínica que ela oferece multiespecialidades para esses pacientes sobreviventes de câncer da infância. Vejam que dos 596 pacientes entre 2013 e 2017, somente 8% passaram por um acompanhamento odontológico. Então, isso é muito baixo. O importante é que não só o paciente sobrevivente de câncer tenha também, é claro, o acompanhamento das outras áreas médicas, mas também as áreas das outras específicas de outras áreas da saúde, também esse paciente é importante que... Puxa, um momentinho só. Que aconteça. Com isso, deixa eu perguntar, por acaso está aparecendo esse compartilhando tela, interromper compartilhamento para vocês? Não, só o seu slide mesmo. Ah, então tá, porque no meu aparece, mas tudo bem. Então, veja que em 2014, o grupo do COG, ele lançou nesse paper sobre quais os efeitos adversos, né, tardios, tanto dentários como orais, de crianças sobreviventes de câncer. Foi um trabalho bem bacana, que contou com oncologistas e físicos radioterapeutas, pessoal da radiologia, da odonto, da enfermagem oncológica e do transplante de célula-tronco hematopoética. E concluíram que as terapias antineoplásicas, elas têm, sim, efeitos tardios, tanto em estruturas dentárias quanto orofaciais. E dessas alterações são desde alterações de estrutura dentária, deformidades craniofaciais, a xerostomia, que é aquela percepção de boca seca, trismo, osteoradionecrose, doença do enxerto contra-hospedeiro e outra situação preocupante, que é o aparecimento de novos tumores sólidos em cavidade bucal. Assim, os tratamentos antineoplásicos na região orofacial, esses efeitos secundários tardios vão depender do quê? Primeiro, idade do paciente. Quanto menor a idade
do paciente que é submetido a um tratamento oncológico, mais severidade de efeitos tardios ele vai apresentar. Também protocolos, tanto de os protocolos quimioterápicos e mesmo, dependendo da dosagem empregada, protocolos cirúrgicos, a radioterapia nessa região de cabeça e pescoço, e da radioterapia, hoje, com os adventos do IMRT e também o ideal seria a terapia de prótese, mas a gente sabe de um custo que sai de uma realidade brasileira. A gente tem, então, com essas novas técnicas de radioterapia, a gente tem uma diminuição muito grande dos efeitos adversos tardios. E quando a gente fala em qualidade de vida, eu não posso deixar de falar que saúde oral também é qualidade de vida. E esses pacientes precisam ter essa qualidade de vida em saúde oral, por quê? Porque a nossa face e a nossa boca, a gente sorri, a gente fala, a gente se comunica, bem como nós utilizamos nosso sistema estomatognático também para mastigar e a parte da socialização. Aí que vem a importância desse acompanhamento odontológico, que ele seja contínuo e próximo, e não quando acaba o tratamento oncológico, o paciente fica sem saber o que ele faz. Não, ele precisa estar próximo também da odontologia e com retornos frequentes. Isso tem que ser muito bem enfatizado, tanto para o paciente como para o núcleo familiar, tá? Tanto no decorrer do tratamento oncológico, como também após a conclusão do tratamento. E quando eu falo em saúde bucal, é claro, os cuidados do dia a dia que o paciente tem que ter. Então, a odontologia, além de intervir também nos efeitos adversos, tardios, eu tenho que promover a saúde. E eu começo com coisas simples em termos de promoção à saúde, que é a higiene bucal. É isso que o paciente terá que ter no seu dia a dia. Então, nós temos N escovas dentais no mercado brasileiro, desde as escovas para a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, depois para a infância, e adolescente e adulto. Tem também N dispositivos para o uso do fio dental, tem fio dental infantil com gostinho, tem o fio dental tradicional. Então, essas são a competência também da odontologia, dar essa atenção em termos do processo educativo para esse paciente. Também em termos dos dentifrícios, que atuam, tem componentes muito específicos que atuam em biofilme dentário. Os dentifrícios com flúor, hoje não se fala em dentifrício sem flúor, é dentifrício com flúor desde bebê, e na concentração mínima de 1000 partes por milhão de flúor. No Brasil, o máximo que pode ter de flúor nos dentifrícios é a concentração de 1.500 partes por milhão. Então, nós temos no mercado 2 dentifrícios, um da 3M e outro da Colgate, que tem 5.000 partes por milhão e que também é indicado, mas com prescrição, ele precisa da prescrição do cirurgião dentista para situações muito mais específicas, tá? E o mercado brasileiro tem N também ofertas. E também os dentifrícios que atuam em biofilme dentário, também com flúor e sem lauril sulfato de sódio. Para quê? Para pacientes que apresentam algumas lesões em boca ou algum período mais crítico, ou mesmo com sensibilidade em mucosa bucal, você também tem essa opção de vários produtos que você encontra em sites específicos ou mesmo já em farmácias de grande porte. Solução para bochecho de clorexidina a 0,12%, ou outra solução com dióxido de cloro, que está sendo muito estudado e desenvolvido por pesquisas bem consolidadas na Faculdade de Odontologia da USP, do campus de Bauru. Então, vejam que também o paciente vai ser orientado
se existe essa necessidade de usar um produto para bochecho que tem uma ação antimicrobiana. E assim nós temos que pensar que esses efeitos adversos tardios, então, nessa região orofacial, eles são crônicos, né? E eles vão aparecer em maior ou menor intensidade, mas eles irão aparecer. E nós temos desde as alterações, então, do desenvolvimento dentário, a osteoradionecrose, cárie de irradiação, as anomalias crâniofaciais que entram também. Doutora, ficou muda. É só o microfone. Você está sem áudio. Ué. Doutora Sheila, seu microfone parece estar fechado. No grupo que travou o computador. Ela mandou lá no WhatsApp. Tá bom. Vamos esperar então mais um pouquinho. Tecnologia é bom quando funciona, né? Pois é, às vezes dá Sempre trabalho. tem essas... Sempre Acontece. tem, esses percalços, normal. Sim, está compartilhado. Então, opa! Ok, agora, Ju. Ju? Ok, pode continuar. Bom, desculpe, o computador travou, eu sumi, todo mundo sumiu. Bom, aqui está como Surizinho de Madagascar, mas sou eu, tá bom? Deixa eu mudar aqui o momentinho. Mas, quanta coisa. Ixi, agora nem vai, Ju. Vou continuar como Surizinho. Pode deixar, sim, é o nome e o apelido da filha dela. Vejam só. Bom, então, todas essas complicações orais, dos tratamentos antineoplásicos e algumas com... eu não posso falar que uma não é tão ruim quanto a outra. Todas são ruins para o paciente. E assim, essas manifestações, dentre elas, o DASH, a DASH que a gente tem que ter um cuidado muito grande de monitorar esse paciente, com controle de infecções, o controle de dor, preservação de lesões orais, monitorar também os medicamentos que ele faz uso, verificar as interações medicamentosas e esses efeitos adversos que ocorrem em cavidade bucal, sendo que em cavidade bucal o eritema provoca muita sensibilidade em mucosa oral e os lábios são mais acometidos, reações liquenoides aparecem com mais frequência em mucosa labial e o paciente tem aquela percepção mais de boca seca, úlceras em mucosa bucal também, com alteração de paladar, e a língua ela é muito acometida, tanto no seu dorso quanto nas laterais e o ventre lingual. Mucoceles com aparecimento de dor, relato de dor pelo paciente, e as áreas acometidas também é mais a mucosa gengival, além de edema, atrofias gengivais e fibrose. E aqui mostrando, nesse paper, áreas de fibrose
em ventre de língua, que isso restringe a mobilidade lingual e compromete a fala, compromete a deglutição. Na outra foto, em língua, mostrando também o dorso lingual com áreas reticulares da DESH. Na parte de baixo, bordo lateral de língua à direita, também com uma úlcera com áreas ali eritematosas, e mais posterior do dorso, do bordo lingual à direita, mais a posterior, vocês conseguem verificar áreas eritematosas. Aqui, na foto superior, mostrando uma língua bem despapilada, né? Então, eu tenho áreas de erosão, né? A qual eu tenho atrofia de papilas, principalmente papila filiforme. Na outra área, uma área também de erosão, mas de atrofia já mais delimitada, com o halo eritematoso. E embaixo, uma língua também com áreas despapiladas. E notem que no bordo lingual à direita, eu tenho uma lesão ulcerada. Aqui mostrando esse paciente que o relato era de uma infecção fúngica por Candida albicans, e após a raspagem tem áreas eritematosas em base de língua, e no palato tem áreas ali de mucocele, no palato mole. Também aqui em bordo à direita de língua, uma lesão rosa, exofítica, ali papilar, e que no exame histopatológico deu resultado de um xantoma verrucoso. E do outro lado, é um caso muito mais severo, que requer procedimento cirúrgico com cirurgião de cabeça e pescoço, a qual uma hiperplasia lingual lobulosa, e da outra metade da língua, do outro lado à esquerda, tem uma glossite atrófica e relacionada ao uso do tracolimus. E assim, o manejo da DESH oral, ele vai desde procedimentos preventivos, então aquilo, você instruir higiene bucal, como que esse paciente vai ter que se autocuidar no dia a dia. Quando a gente fala essa parte de higiene bucal para o paciente infantil, não é só para o paciente infantil, também tem que explicar para o núcleo familiar. E dependendo da idade da criança, quem vai fazer esses cuidados bucais será o núcleo familiar. Tá? Então, vão desde orientação da higiene bucal, revisão, então a periodicidade que esse paciente vem ao consultório odontológico é, em média, a cada 6 meses, verificando se tem infecções oportunistas. Tenho que, a cada retorno, considerar o quê? Um risco muito grande de desenvolvimento de neoplasias em cavidade oral. Para o tratamento sintomático moderado, apresenta alteração de paladar, daí você pode instituir solução de bicarbonato de sódio ou mesmo bochecho com soluções enzimáticas, usar pasta de dentes sem lauriosulfato de sódio, percepção de boca seca, o paciente tem que usar soluções enzimáticas, apresenta dor, então usar uma exomidine ou uma lidocaína tópica antes das refeições, e a laser terapia, que é a fotobiomodulação com uma luz laser em baixa intensidade, é um aliado muito bom hoje na odontologia. Temos também como primeira linha de tratamento clobetasol, a 0,1%, ou gel a 0,05%, e também os cuidados que o paciente deve ter após o uso do clobetasol, né? E da segunda linha de tratamento também, uma terapia mais sistêmica, sempre em consonância com a equipe médica,
com relação à plasmaferese. Outra primeira linha de tratamento também tem os inibidores de calcinerina, tem o tracolimus a 0,1% tópico. Aqui as recomendações do GOC também para os efeitos tardios na parte de transplante de célula-tronco hematopoética, com nível de evidência 1 para todos os sobreviventes do transplante de célula-tronco. Então, reforçando os exames clínicos anuais, muito cuidado a gente tem que ter e bem atento em relação a desenvolvimento de outras neoplasias, como é que está a consistência de saliva, percepção de boca seca do paciente, se está apresentando DASH crônica e o exame radiográfico para avaliar o desenvolvimento radicular antes dos procedimentos odontológicos. Outra consequência ruim de efeitos adversos são as neoplasias, então, que estão associados tanto ao transplante de célula-tronco hematopoética quanto à radioterapia. A literatura odontológica ela é muito vasta em relação a isso, e principalmente há pacientes que também foram irradiados, tá? Há desenvolvimento de novos cânceres, principalmente o carcinoma espinocelular, em região orofacial, em região de boca, desculpa, de orofaringe. Aqui, o grupo verificou, dos autores desse paper, verificaram quais as neoplasias, os carcinomas que os pacientes desenvolveram depois de uma neoplasia primária, e veja que a região de cabeça e pescoço, ela é a primeira que vem. Vejam como é grande essa prevalência de carcinoma espinocelular em região de cabeça e pescoço. Outra situação aqui é um caso clínico, um relato de caso, que essa menina, aos 12 anos de idade, ela foi diagnosticada com LLA, leucemia linfoblástica aguda, foi instituído um tratamento oncológico, depois ela desenvolveu um SEC aos 17 anos de idade, em língua, a qual foi, então, feita uma glossectomia parcial, e vejam que essa paciente ela não passa só pela odontologia, nem só pela onco, ela passa também pela nutrição e também pela nossa colega, a fono. Também um outro caso de desenvolvimento de uma nova neoplasia em decorrência de um câncer da infância, e que, em língua, esse paciente desenvolveu 2 tipos de lesões carcinomatosas ao mesmo tempo. Então, à direita, eu tenho uma lesão exofítica e, na outra, uma lesão verrucosa, na mesma língua. E daí as recomendações para pacientes que foram submetidos a transplantes de células-tronco hematopoéticas são observar a síndrome de boca seca, que é a xerostomia, que é a percepção do paciente pela hipossalivação, desenvolvimento de cárie dentária. Eu tenho que verificar que ela tem fator de risco para desenvolver DASH, porque também qual terapia oncológica que foi realizada, se teve uma TBI, se a irradiação foi só de cabeça e pescoço, acompanhar com o tempo dessa preservação, com muito mais, os retornos mais frequentes, e que você, nesse monitoramento, você educa esse paciente quanto às medidas preventivas, sempre faz um feedback, como está a condição bucal, os exames clínicos após o transplante, em torno de 6 a 1 ano, e
aqueles pacientes com risco de desenvolver câncer bucal, os exames clínicos pelo menos uma vez por ano. E monitorar também para aquela população mais em especial, veja que eu já tenho que ter uma atenção maior. Nas crianças, o exame, acompanhamento, ele é anual, e nos pacientes também com DASH. Outra situação é a hipossalivação, e que daí eu vou ter uma percepção do paciente de boca seca, então a xerostomia. Quando nós produzimos saliva, a quantidade de saliva que nós produzimos, elas são diferentes. Então, eu tenho aquela saliva em repouso, eu tenho a saliva estimulada, e os pacientes que receberam radioterapia de cabeça e pescoço, foram submetidos a transplante de célula-tronco hematopoética. E quando o quimioterápico, principalmente a ciclofosfamida, foi utilizada, essas pessoas têm alteração na sua função das glândulas salivares. Então, a saliva, ela diminui, ela muda a sua composição, então, alteração da capacidade de tampão da saliva. Se a saliva altera essa capacidade de tampão, o meio bucal fica mais acidificado. Isso, você tem uma predominância mais de grupo de bactérias acidogênicas, que são o Streptococcus do grupo mutans e os lactobacilos. Ambos, esses dois grupos de bactérias são aqueles indutores de formação de cárie dentária. Então, eu também modifico a quantidade de mucina, com isso eu tenho prejudicado a lubrificação dentro da minha cavidade bucal. Se eu tenho prejudicado a lubrificação e essa quantidade de saliva é muito reduzida, eu tenho dificuldade de formação do bolo alimentar, eu tenho dificuldade para deglutir e alto risco de formar cárie dentária e sensibilidade também. Então, o paciente começa a apresentar dor dentária. Aqui, nesse estudo, mostrando a xerostomia durante e após a radioterapia, com 4 tipos de modalidades de radioterapia. Verifiquem que, após 1 ou 2 anos, você tem, sim, o paciente tem uma percepção, sim, em uma prevalência de 70% de sentir a percepção de boca seca. Isso, ela diminui quando eu uso terapias mais atuais, como o IMRT, ou mesmo a conformal em 3D, e o fluxo salivar. O fluxo salivar, tanto de saliva estimulada como não estimulada, ela cai. E depois de 2 anos ainda, ela permanece abaixo do que seria o ideal, que o ideal é 0,7%, é 0,7% de saliva. E essa é uma condição de um paciente depois entrando na fase adulta, ou na fase adulta, de um paciente que foi submetido a uma radioterapia e região de cabeça e pescoço, teve alteração de glândula salivar e ele entra aí com uma hipossalivação e todas as outras consequências em cavidade bucal. E aqui vocês conseguem ver as alterações dentárias, e aqui é por cárie de irradiação. Então, para eu fazer o manejo dessa hipossalivação e da xerostomia, tenho desde as medidas paliativas. Primeiro, ingestão de água. O paciente precisa aprender a consumir mais água ao longo do dia. Evitar carboidratos fermentáveis, bebidas com grande quantidade de sacarose, bebidas ácidas, alimentos muito salgados. Daí eu vou ter que oferecer e ensinar esse paciente a como utilizar os lubrificantes com componentes enzimáticos, fazer a cialometria periodicamente. Também o paciente vai ter que usar um antimicrobiano, como bochecho, e alguns casos
quando vai acompanhando pela cialometria, pode ser que em algum momento esse fluxo salivar volte a ser um pouco maior, mas isso é questão de acompanhamento periódico desse paciente. Também uso de componentes enzimáticos, a literatura fala que é para aumentar o pH bucal. Casos graves, usar uso de cialogogos, como a pilocarpina, cevimelina, urecolina, soluções de bicarbonato de sódio, ou mesmo solução salina 0,9%, para manter um pH bucal menos ácido, usar dentifrícios enzimáticos, bem como aqueles sem lauril sulfato de sódio. A literatura relata também outras abordagens integrativas, como a acupuntura. Na odontologia, a fotobiomodulação, então a laser terapia de baixa intensidade, ela é utilizada, mas em pacientes que, durante o tratamento radioterápico, não fizeram acompanhamento com laser terapia em glândula salivar, é muito difícil que esse paciente volte a ter uma função de glândula salivar boa se ele não teve, durante o tratamento oncológico, o acompanhamento com a laser terapia. Tá? Então, é uma tentativa, mas a literatura relata que não existem bons resultados satisfatórios. E a parte do deslocamento das glândulas submandibulares, também dependendo da região que o tumor está e que área que será irradiada, existe a possibilidade de cirurgicamente fazer o deslocamento dessas glândulas para preservá-las. E aqui eu tenho soluções enzimáticas que o paciente usa quando tem hipossalivação e a percepção da boca seca, que é a xerostomia. A cárie de irradiação é outro que compromete muito, principalmente estético, a parte fonoaudiológica, a parte mastigatória, enfim. Por quê? Porque a cárie de irradiação ela afeta a estrutura dentária e surge entre 6 meses a 1 ano após o tratamento radioterápico. Tá? Ela inicia-se normalmente nas margens cervicais do dente, que é aquela região que o dente está em contato com a gengiva, a coroa dentária está em contato com a gengiva, essa é a área cervical do dente. E a cárie de irradiação, ela surge por um conjunto de fatores. Primeiro que a saliva ela perde a capacidade, né, da sua função tampão, e isso e a irradiação também ela altera todos os componentes orgânicos e inorgânicos da estrutura dentária. Por isso que eles ficam mais frágeis, o esmalte dentário se quebra, a dentina, que é a camada abaixo do esmalte, ela também é alterada e ela perde a sua capacidade de uma resiliência. Então, isso faz com que aquela junção entre o esmalte e a dentina, ela é alterada e há toda uma fratura do esmalte que se rompe e a dentina também fica exposta. Com isso, existe o acúmulo do biofilme dentário, porque o paciente começa a ter mais dificuldade de se alimentar, muitas vezes ele já tem um trismo instalado, que dificulta uma abertura bucal. Se dificulta a abertura bucal, também dificulta a minha higiene bucal, e o paciente passa a ter também, ele vai modificando o tipo dos alimentos, e os alimentos ficam mais à base de carboidratos fermentados, então é uma dieta mais cariogênica. E esse aqui é um esquema que é muito simples da gente entender, que é um conjunto de fatores que fazem com que o paciente que foi irradiado na região de cabeça e pescoço, ele apresenta essas cáries
de irradiação. Então, eu tenho aquelas relacionadas a fatores diretamente à radioterapia, como os efeitos indiretos da radioterapia. Os efeitos diretos, então, é o que a radiação vai danificar as estruturas de esmalte e dentina do dente, e os indiretos são danos às glândulas salivares, danos também à articulação temporomandibular, danos na mucosa bucal, danos também no mecanismo de deglutição e também danos nas papilas salivares. Todos esses conjuntos simultaneamente, que o paciente não apresenta só um efeito indireto, ele apresenta todos esses efeitos diretos, fazem com que aumente o risco de desenvolvimento de cárie. Aqui mostrando uma criança que teve um carcinoma de nasofaríngeo, ele foi feito o tratamento dele, e 7 anos depois ele apresenta essa situação bucal. Então, aos 18 anos de idade, essa é a condição bucal dele. Vejam, os dentes fraturados, o dente ele fica com essa cor amarronzada, mais enegrecida, perde, então, a sua função. E embaixo, essa é a situação de um adulto que foi submetido a um tratamento radioterápico e com toda a sua destruição da coronária do dente. E as recomendações, então, para os pacientes que apresentam cárie de irradiação são, desde aqueles que verificar qual risco que ele tem, então esse paciente precisa ter um acompanhamento odontológico muito mais perto, a cada 3 meses, também com orientação de higiene bucal, e clinicamente a gente revela biofilme, faz profilaxia profissional, aplica também substâncias que ajudam a aumentar mais a resistência dentária. Então, esse paciente ele é submetido, sim, a aplicações bem periódicas de flúor. Também você vê fluxo salivar, consistência dessa saliva. Então, vejam que eu tenho que verificar tanto o paciente que tem o risco de desenvolver cárie de irradiação, quanto ao qual estágio que essa cárie já se apresenta. Desde os estágios iniciais, aqueles estágios mais avançados. E dos estágios avançados, eu tenho até que tem um dano muito extenso da estrutura dentária, e isso eu preciso verificar que o tratamento é mais invasivo. E como reabilitar esse paciente? Né? Porque eu tenho que pensar na reabilitação bucal. E dessa reabilitação, às vezes, eu preciso fazer uma exodontia dentária. Mas fazer uma exodontia numa região óssea que foi irradiada, esse paciente tem um risco muito grande de desenvolver osteoradionecrose. Outra situação são os distúrbios da formação dos germes dentários. Então, as crianças, quanto mais novas elas são submetidas ao tratamento antineoplásico, maiores repercussões de formação dos germes dentários elas terão, né? E qual o período? Crianças menores de 5 anos terão mais efeitos adversos, né, do tratamento. Quando eu falo dos tratamentos, a radioterapia é aquela que lesa muito a formação dentária, e também o uso de quimioterápicos. Dos quimioterápicos, a ciclofosfamida, na literatura científica odontológica, ela está muito bem estabelecida como aquela droga que mais vai atuar agir na formação dos germes dentários. Tá? E desses distúrbios de formação eu tenho desde os dentes em menor tamanho, a não formação de um órgão dentário, que são as agenesias, raízes com modificação do seu formato, então ficam raízes em formato mais em V ou em U, taurodontismo, que é quando eu tenho uma coroa
a câmara onde fica a polpa, ela fica muito mais ampla, hipoplasias de esmalte ou mesmo a paralisação da formação radicular. E quando eu tenho o desenvolvimento da dentição humana, essas são as idades em que os dentes estão se desenvolvendo. Eu tenho, então, a idade da dentição decídua, depois a dentição mista e depois a dentição permanente. É claro que crianças abaixo de 5 anos de idade, elas estão numa fase de formação dentária dos dentes permanentes, com dentes permanentes ainda muito pouco formados, né? E que, é claro, vão ter mais sequelas. Mas eu não posso, nessa foto que vocês estão vendo, nesse desenho de formação dentária, se vocês perceberem o paciente de 9 anos, 10 anos, eu também tenho dente permanente, como pré-molares, segundos molares permanentes e os terceiros molares permanentes em desenvolvimento. Tá? Então, não é só 5 anos para baixo. É claro que essa idade é uma idade muito mais crítica, mas a criança que, enquanto ela tem os dentes permanentes em formação, se ela passa por um procedimento de, principalmente, radioterapia ou radioterapia com o uso de um quimioterápico, principalmente o ciclofosfamida, ela vai ter mais alterações. Aqui também um gráfico mostrando nessa revisão sistemática de meta-análise as alterações em coroa dentária e em raiz. Então, das coroas, você veja que são dentes menores e da formação de raiz são aquelas que tiveram um impacto muito maior na sua rizogênese, que é a formação em si da raiz. Essas radiografias panorâmicas evidenciando isso. Eu tenho raízes muito mais curtas, que teve a sua paralisação, o seu desenvolvimento paralisado, formato de raízes em V, dentes pequenininhos ou ausência de formação de estrutura dentária. Aqui um outro artigo muito bacana que eles calcularam, usaram o score de Holter, que é um índice que vê a proporção da coroa com o comprimento radicular, verifica também o tamanho do dente, né? Então é um defeito de tamanho, e também se houve ou não formação dos dentes. E em pacientes que receberam ciclofosfamida e verificaram que na dose maior de 7.500 miligramas por metro quadrado de ciclofosfamida, você teve uma maior incidência de defeitos dentários. Aqui é só um caso mostrando dessa paciente já adulta, mas que aos 12 anos teve rabdomiosarcoma, com 4 anos de idade, passou por tanto quimioterapia quanto radioterapia, e ela desenvolveu todos esses defeitos de formação dentária e também no terço interior da face também um pobre crescimento. Aqui também nesse... Sheila, deixa eu só interromper um minutinho, é porque nós estamos um pouquinho adiantados na hora, e eu estou pensando ainda que temos a palestra da Marinês. Você ainda acha que tem muita coisa para mostrar? Não tem, já está acabando. Bom, só para ter uma ideia, obrigada. Ok, de nada. Esse outro também mostrando cárie dentária, ausência de formação do germe do permanente na figura C, inflamação gengival, dentes pequenininhos, dentes com defeito na sua formação. A osteonecrose é uma outra situação que pode ser em decorrência da irradiação, quanto também do uso de medicamentos com atuação em osso. Ela ocorre quando eu tenho o paciente passou por uma radioterapia com dose acima de 60 grays e
ocorre até de 2 a 3 anos após o término do tratamento, e essa é uma situação que na criança ela não ocorre, porque eu tenho um turnover celular muito grande da criança, mas eu tenho que pensar no paciente finalizando a adolescência, entrando na fase adulta, né? Então, o risco é muito grande. Os tratamentos de osteoradionecrose vão desde aplicações tópicas de clorexidina, como também antibiótico terapia e mesmo ozonioterapia. Existem também a parte cirúrgica para fazer o debridamento e remoção desse sequestro ósseo. Aqui são também medicamentos que induzem a osteonecrose e que quais são os também tratamentos e que não diferem muito da osteoradionecrose. A fotobiomodulação a laser com baixa intensidade, aliado à técnica do PDT, que é a fotobiomodulação antimicrobiana, é muito utilizada na odontologia, com um grau de prognóstico positivo muito satisfatório. Outra situação é a alteração do desenvolvimento crâniofacial, que a criança passa desde o primeiro mês até a fase adulta por todas o crescimento do terço inferior da face, e isso é impactado quando eu tenho também a irradiação dessa região, e eu tenho uma diminuição tanto do comprimento longitudinal, quanto diminuição da base anterior do crânio, das distâncias entre o terço médio e o terço inferior da face, e o comprimento anterior-posterior também da relação maxila e mandíbula. Essa criança, vocês conseguem ver bem de perfil que houve uma diminuição da profundidade do comprimento da face, além da parte da radiografia panorâmica mostrando as alterações de desenvolvimento dentário. Esse outro caso, mostrando esse paciente que foi acompanhado dos 11 anos até os 32 anos de idade, e a deformidade de face, bem como na última foto inferior, aí à esquerda de vocês vejam que ele perdeu todos os dentes superiores, alguns dentes posteriores do lado direito, e esse paciente vai ter toda uma situação de comprometimento. E o trismo é a última alteração que eu vou falar para vocês, ocorre principalmente quando eu tenho a articulação temporomandibular comprometida. Existe uma prevalência na literatura em torno de 5% a 38%, principalmente nas neoplasias de carcinoma nasofaríngeo. E aí eu entro com outros profissionais atuantes, né? Uma fisioterapia, o fisioterapeuta, ou mesmo medicamentos de relaxante muscular, toxina botulínica e a nossa fono em conjunto, tá? Então, a radioterapia e quimioterapia e os tumores de cavidade oral são aqueles agentes principais que fazem com que o paciente desenvolva trismo. E o trismo é uma condição muito ruim, que requer um desafio muito grande na odontologia, né? E que tem que ser atuado no paciente muito precoce. Então, aqui, finalizando, essa criança de 7 anos teve um diagnóstico de rabdomiossarcoma, passou por tratamento oncológico de radioterapia. Aos 11 anos de idade, ela teve que ser submetida a uma mandilectomia parcial à direita, e mais radioterapia, e com 15 anos ela desenvolveu um trismo severo, com a altura entre os dentes da frente, que são os incisivos, com uma distância, uma abertura de 4,3 milímetros. Veja, essa criança não se alimentava, então ela tinha um índice de massa corpórea muito baixa, higiene bucal também precária e dor à abertura. Foi feito um tratamento cirúrgico, através de um retalho anterolateral de coxa, com reabilitação ortopédica por 11 semanas, e depois de 2 anos, essa criança já um índice de massa corpórea de 22 e
uma distância interincisal já de 34. E vejam que a gente não pode trabalhar sozinho. Então, a odontologia ela faz parte da equipe interprofissional, pensando no quê? Na qualidade de vida desses pacientes que sobreviveram a um câncer na infância. E aqui, quando eu estive ao GRAAC, eu vi essas fotos e eu gostei muito, e eu tirei essas fotos de uma exposição que estava tendo, que todo sobrevivente de câncer infanto-juvenil é um lutador. Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção. Desculpe o contratempo do computador. Ótimo, Sheila. Obrigada, viu? Vamos passar para a Marinês e depois, se a gente ainda quiser discutir um pouquinho, a gente deixa para os comentários. Ok, boa noite. Consegue ver a apresentação? Sim. Certinho? Então, tá bom. Sim. Então, eu queria agradecer a oportunidade, Juliana, em nome da gente lá da Fono, do GRAAC, eu e a Natália, né, a super equipe enorme de Fonos, nossos residentes também, e agradecer muito pela oportunidade. E foi muito interessante a apresentação, né, da doutora Sheila, maravilhosa, inclusive, e tem várias coisas que casam, né, com essa questão da qualidade de vida, da odontologia. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais ampla, porque a gente, na fonoaudiologia, a gente pega outras áreas também, tanto da alimentação quanto da comunicação, né? Então, eu já inicio falando que nós, na realidade, temos... Tá? Aí. Inês, só uma coisa, a gente Oi. não está te vendo. Não sei se sim, você... eu tirei. É para tá. deixar a imagem? Não precisa? Não, você que sabe. Mas, tudo bem, só para dar um oi. Não, eu achei que fosse sem querer. Ah, não, mas tudo bem, vou deixar só aqui. Então, nós temos na fonoaudiologia hoje várias áreas de... Eita, não está mudando agora, peraí. Agora foi. Várias áreas de especialidades, né? Mas, e elas estão dentro do que a gente costuma chamar de distúrbios da comunicação humana. Mas, hoje, como nós vemos essas especialidades, né? 6 especialidades de excelência, de excelência, mas talvez não tenha sido um termo muito bom, mas, assim, de principais de atuação de uma forma muito intensa, principalmente junto ao paciente na oncologia pediátrica, né? Que são as áreas de disfagia, voz, motricidade oral, fala, linguagem e audição também, né? Mas hoje em dia, pensando nessas, em outras áreas também da fonoaudiologia, eu acredito que a fonoaudiologia lida com 2 grandes áreas, a comunicação e também a parte de alimentação, né? Que tem muito a ver, tanto a comunicação como a alimentação, né, tem muito a ver com tudo que a doutora Sheila explicou para nós também, né? Então, essas áreas de excelência hoje, então, as disfagias, que são os distúrbios de deglutição, que são mais graves, né, onde pode ocorrer até aspiração de alimento, aspiração pulmonar de alimento, de saliva, né? As alterações de voz, e aí nas alterações de voz, tem alterações que não são tão relacionadas nós vamos passar por cada uma delas, né, que estão relacionadas às sequelas do câncer, mas tem outras que sim, e que ainda podem ser decisivas, né, para essa reabilitação da disfagia. Toda essa área de motricidade oral ou orofacial, como a doutora Sheila já falou, né, imagina todas essas alterações, ou de sequelas, né, de tratamento ou de segundos tipos de câncer que aparecem, ou então até essas sequelas mais tardias, né, dentárias, de alimentação, quanto que isso interfere se nós pensarmos na qualidade de vida desses pacientes, que é o carro-chefe do que a gente vem discutindo nesses últimos, né, nessa última
organização aqui do G7, né? A parte de fala também, que é muito relacionada a isso, e a parte de linguagem também, que é toda a compreensão, né? Se o paciente compreende o que ele está dizendo, se ele compreende o que estão falando com ele, se ele compreende que é importante fazer uma higiene oral e ajudar nessa higiene oral os pacientes também mais velhos, né? Não só os piquititinhos, se o paciente entende como que ele deve fazer para se alimentar também, já participar um pouquinho mais, né? E também a parte da audição, e eu aqui já agradeci a Natália Bortolato, né, que é a nossa parceira, a professora Daniela Gil também, que já falou ano passado também, fez só uma explanação inteira, falando só da parte das alterações de audição, né? Que não é exatamente a minha praia, mas que a gente não pode esquecer, né? E a audição interfere muito na comunicação também e na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, na fonoaudiologia, na oncologia pediátrica, a gente acaba lidando principalmente com as sequelas fonoaudiológicas, né, desses pacientes. Então, podem ser sequelas que são decorrentes principalmente da presença do tumor ou da sua localização, do tratamento cirúrgico ou do tratamento quimioterápico ou radioterápico e suas combinações, né? Outra coisa interessante que a doutora Sheila falou, né, é que quando a gente pensa em qualidade de vida, então todas essas alterações que podem ocorrer, elas têm um impacto muito importante na qualidade de vida e muitas vezes no desenvolvimento desses pacientes, né? Então, atividades cotidianas, como ela citou, que são muito dificultadas, às vezes o paciente consegue uma funcionalidade, às vezes não, né? Até para o seu desenvolvimento social, desenvolvimento escolar dessas crianças, né? Então, claro, depende muito do tipo de tumor. A gente tem as leucemias, né, que costumam ter um desenvolvimento sem tantas alterações fonoaudiológicas, eles são muito diferentes do que a gente vê, por exemplo, nos pacientes com os tumores cerebrais, né? Os tumores de fossa posterior, que muitas vezes não acabam chegando, né, aos grupos fora de tratamento, tem um número muito menor, porque tem também um desfecho diferente, né? Então, todos esses aspectos, eles são importantes e, às vezes, o fonoaudiólogo ele vai entrar em determinados momentos do tratamento, né? Então, ele pode entrar inicialmente com alguma orientação, esse paciente, às vezes, faz uma cirurgia e fica ótimo, nem precisa da fono, já volta a ter uma recidiva desse tumor, é outro tratamento, ele vem já com algumas alterações também de sequelas fonoaudiológicas, às vezes o paciente vem se reabilitando, depois ele tem uma alteração do quadro clínico também, interrompe o tratamento, volta depois, né? Então, lidar com o paciente na internação, pacientes em ambulatório já, pacientes que voltam para a internação, cuidados paliativos, né? Então, em todas essas nuances, em todos esses aspectos, nós podemos lidar com esses pacientes e eles podem apresentar alterações diferentes e graus diferentes de alteração, seja de comunicação ou seja de alimentação, durante todo o percurso do seu tratamento. A equipe interprofissional ou multiprofissional também, ela é muito importante e nós trabalhamos muito pertinho, né? Da odonto também, mas assim, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, porque lá no GRAAC é o carro-chefe, né? Essa questão da disfagia, otorrino, pelas alterações de voz que podem nos indicar uma dificuldade ali de coaptação de pregas vocais, então uma laringe que não faz um fechamento, uma apneia de deglutição exatamente no momento que tem que ser feita ou com o grau que deve ser feita, então pacientes que podem apresentar aspiração pulmonar silente, tanto de saliva quanto de alimentos, né? Então, assim, isso pode acontecer desde um bebezinho que já nasce com o tumor, com alguma alteração,
e tem dificuldade para se alimentar, para mamar, etc. E até nos adultos jovens, considerando a oncologia pediátrica, né, dentro do GRAAC, e com certeza trata esses pacientes, como a doutora Sheila muito brilhantemente apresentou, né, pacientes que mesmo na idade adulta, já adulto, não tão jovem, né, mas vão ainda carregar sequelas que vieram desde esse tipo de tratamento. A gente costuma dizer, né, que o importante primeiro, né, a primeira coisa mais fundamental, o que é? Não, é eu me libertar do câncer, né? Se eu tentar me curar desse câncer, é um câncer, a gente precisa da cura. Mas passa um tempinho, né? E aí os pais, às vezes até o mesmo paciente fala, puxa, mas eu queria comer melhor, né? Mas eu não estou falando bem, a minha voz não está saindo, eu tenho que usar uma traqueostomia. Então, tem uma série de coisas que acabam vindo, né? Que antes o primeiro plano era a cura, mas depois, rapidamente, a gente vê o quanto que isso é importante quando a gente fala em qualidade de vida, né? Então, os tumores do sistema nervoso central são os tumores que apresentam maior número de sequelas fonoaudiológicas e também um número maior de comprometimento de funções, né? Pensando na fonoaudiologia também. Então, nós temos tanto a avaliação, né, o diagnóstico fonoaudiológico, quanto a reabilitação. Então, na reabilitação fonoaudiológica, ou mesmo no diagnóstico, às vezes ele vai para um diagnóstico de fala, de linguagem, de voz, de deglutição, de audiologia também, né, o diagnóstico audiológico, o acompanhamento desses pacientes também tardiamente, né, nessa questão da audição, também é muito importante e tem sido mais preconizado hoje, a gente já vai chegar lá, né? Os tumores de cabeça e pescoço muito bem focados, né? Então, assim, muitas vezes você tem uma limitação porque você tem uma cirurgia, por exemplo, uma glossectomia parcial. Então, uma parte da língua que foi retirada. Mas será que esse paciente pode comer de tudo? Depende, muitas vezes sim, né? A fala dele vai estar alterada? Depende, vai depender de qual tipo de glossectomia foi realizada, qual é a parte da língua que foi removida, qual é a idade desse paciente, né? Então, assim, são vários aspectos que podem interferir naquele momento, mas que tem também fatores que podem ser melhorados para a qualidade de vida desse paciente, né, naquele momento, e na sequência também. Então, as alterações de deglutição, elas são as que impactam de uma forma mais forte nesses pacientes, né? Por quê? Porque são sequelas mais graves, tem o risco ou aspiração pulmonar, que é muito importante, pacientes que chegam a usar gastrostomia, pacientes que chegam a usar traqueostomias também, e pacientes que têm sequelas mais leves, né? Pacientes que até passaram por isso, mas podem também reverter e outros terem sequelas mais leves. Então, aí eu posso entrar com mudanças de preparo, consistência alimentar, mudanças no padrão de deglutição. Então, nem sempre eu espero que nesse pós-operatório, né, nesse pós-tratamento tardio, né, que o paciente chegue no normal do que nós gostaríamos. Claro, esse é o nosso objetivo, né? Mas o que nós procuramos principalmente é a funcionalidade, né? Quais são as consistências que esse paciente pode se utilizar para se alimentar, né? Eu preciso de pelo menos 2 consistências para que ele mantenha uma alimentação por via oral, né? Tem pacientes que deglutem todas as consistências sem nenhuma alteração, né? Então, isso depende muito do tipo de tumor, da localização e também dos efeitos tardios, né? A gente vê muito nos efeitos tardios a xerostomia, né? E o trismo, restrição de abertura oral também, são queixas que muitas vezes aparecem, né? A voz, como eu falei para vocês, né? Nem sempre o que a gente escuta de uma voz é compatível com aquele corpo, por exemplo, do indivíduo, né? Então, às vezes, você espera uma voz de uma pessoa, pode ser até de uma criança, e a criança começa a falar e você fala, nossa, que voz grossa,
Ou, nossa, esse adolescente tem uma voz muito aguda, muito fininha, né? Ou então uma voz muito soprosa, né? Que é uma voz que realmente nos dá um sinal de alerta de uma possibilidade de uma aspiração silente ou silenciosa, né? Então, nós temos uma fala ou uma voz, depende pode ser usado das duas formas, mais pastosa, uma disartria, né, que pode acompanhar esse paciente também por toda a sua vida, né, e altera um pouco a qualidade de vida, né, porque muitas vezes as pessoas passam a prestar atenção em como que ele se comunica, como é que é a fala dele, e não prestam atenção na mensagem, e pedem para repetir várias vezes, né, e isso é muito ruim para o paciente. Há também uma limitação aí com relação a tipos de emprego que esse paciente vai procurar. Telemarketing, não, você não pode trabalhar no telemarketing, porque você fala muito devagar, né? Ou vai ser professor, quer dizer, então você tem uma série de limitações que podem acontecer, inclusive na sua vida profissional, dependendo do tipo de alteração fonoaudiológica e de sequela fonoaudiológica que você tem no pós-tratamento. Então, isso pode limitar bastante a qualidade de vida, né? Alterações hormonais, né, que podem levar a disfonias, então, principalmente no pós-tratamento, né, que você pode ter muita fadiga vocal, então o paciente que fala um pouquinho, ele cansa, né, tem uma incoordenação pneumofonoarticulatória, então não consegue falar frases muito longas e ele cansa e tem que interromper, né, e isso atrapalha o ritmo da comunicação, né, e muitas vezes meninos, né, que ficam com uma muda vocal incompleta. Então, naquela hora, né, de fazer a muda vocal, né, oi, Fred, né, fica aquela mudança meio Barney, meio, né, e ele não consegue fazer e acabam ficando com vozes agudas, né, e às vezes você vai falar com eles, você espera uma voz mais grave e eles não conseguem fazer vozes mais agudas também, tá? As alterações do sistema sensório-motor oral ou da motricidade orofacial, que são muito relacionadas à parte da odonto, né, também, como a doutora Sheila já explanou, né, mas aí eu gostaria de ressaltar também as paralisias faciais, né, a gente tem muitos casos que concorrem também com paralisias faciais, né, com alteração de sensibilidade facial também, né, uma redução da sensibilidade da face. Como ela bem mostrou também, os crescimentos faciais assimétricos ou de redução de desenvolvimento de terço médio da face, com inúmeras alterações de oclusão, né? E até alterações de oclusão, ainda mais com o que ela mostrou com cárie de radiação, às vezes qualidade desses dentes também, né? Para depois você pensar até em que tipo de oclusão vai ser possível. E se eu tiver uma oclusão muito complicada, também eu vou mastigar pior, né? Então, aí pode me limitar em termos de tipos de alimentação, tipos de alimentos que eu vou conseguir comer melhor, né? E é sempre ruim a gente ter restrição, né? Nós que estamos aqui, talvez a maioria, não sei, as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas, assim, normalmente, se você tem um desenvolvimento normal, não teve que sofrer um câncer nessa situação, etc. e tal, hoje, nós, por exemplo, você vai a um restaurante, você vai almoçar, almoçar e escolhe qualquer consistência, sem ter essa limitação, a gente nem percebe o quanto que isso é infinitamente prazeroso para o ser humano, né? Às vezes a gente come tão depressa, engole a comida, não dá muita bola para o sabor, né? E isso são coisas que são realmente importantíssimas quando a gente fala sobre qualidade de vida, né? De alimentação. Às vezes a gente tem alguma alteração dentária, né, doutora Sheila, normal, assim, uma coisa mais, digamos, corriqueira, e falar, fica 2 dias sem corante, você fica não sei quanto tempo sem mastigar desse lado, né, e aquilo já vira uma celeuma, né, imagina crianças ainda, jovens, até em idade, tendo que passar por esse tipo de alteração.
Bom, com relação à fala, né, a gente tem dificuldades de encadeamento de fala, de ritmo de fala, de iniciar a fala, iniciar a conversação, né? E tenho crianças pequenininhas que podem ter, inclusive, um atraso ou até um distúrbio na aquisição e no desenvolvimento da fala, né? Que pode ter uma terapia um pouco mais prolongada, né? As alterações de linguagem, então as afasias não são tão comuns assim lá, mas assim, elas também interferem na aquisição e desenvolvimento da linguagem, né? E aí já entra também a questão do desempenho escolar prejudicado, né? Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva, até uma homenagem à escola móvel, né? Acho que não só do GRAAC, mas imagino que todas as escolas móveis que temos espalhadas por esses hospitais, né? O trabalho maravilhoso que os pedagogos, os professores fazem, né? Muitas vezes a gente ajuda também, dependendo do caso, né? Na fonoaudiologia, mas assim, é um trabalho muito importante também e que faz muita diferença para a qualidade de vida, para ele consiga acompanhar depois novamente a sua própria classe, né? Ou se formar com aquela classe, ou pelo menos continuar estudando, né? E manter esse desejo de manter o estudo também, para que ele possa se desenvolver melhor e ter maiores chances também, né? De trabalho e sociais. Então, assim, muitas vezes há uma necessidade de auxiliar esse paciente, de fazer adaptações de conteúdo para ele, para que ele possa acompanhar e para que ele possa ter o desenvolvimento dele de linguagem ou a recuperação dele, dependendo da idade, né, se ele já tinha uma linguagem mais estabelecida, para que ele possa continuar se desenvolvendo e ter o melhor resultado possível, né? Muitas vezes o paciente fica com um discurso muito pobre, né? E aí limita a conversação e limita as chances dele também, inclusive profissionais, né? Para completar, falar um pouquinho da audição, podemos ter sequelas permanentes, pacientes submetidos à platina, radioterapia em crânio também. Essa alteração pode progredir durante o tratamento, pode ser uma perda neurosensorial ou já atingindo o nervo, né, auditivo, ou mais condutiva, assim, só uma questão mais de orelha média, né, ou ouvido médio, depende da faculdade. E esse monitoramento auditivo, ele é essencial nos pacientes fora de tratamento. A gente tem conseguido manter, né, a doutora Mônica, se estiver aí, vai saber, né, de vez em quando sai um pouquinho do trilho, né, nós temos o departamento de fonoaudiologia, junto aqui ao GRAAC, né, do outro lado da rua, a professora Daniela Gil tem nos ajudado bastante para que a gente consiga manter esse monitoramento, né, no SUS, desses pacientes, não só os pacientes que estão em tratamento, mas também os pacientes fora de tratamento, né, porque a audição também é muito importante para a manutenção da qualidade de vida, né. Atualmente, assim, mais desde 2019 para cá, né, eles têm sugerido, tem uma sugestão de monitoramento, né, da audição, que considera crianças tratadas com ou sem altas doses de carboplatina ou radioterapia em cabeça ou cérebro. A equipe de cuidados, né, toda a equipe fora de tratamento também deve estar ciente do risco de perda auditiva. E essa perda auditiva pode ser um pouco tardia também, né? E o monitoramento para sobreviventes com cisplatina, com ou sem altas doses de carboplatina ou radioterapia em cabeça ou cérebro, no mínimo ao final do tratamento, né? Esse monitoramento, anualmente em crianças menores de 6 anos de idade, em anos alternados, né? Um ano você faz o monitoramento, o outro ano não, em crianças de 6 a 12 anos, e a cada 5 anos em adolescentes e adultos jovens maiores de 12 anos. Claro que, se tiver alguma intercorrência no meio do caminho, alguma outra queixa, isso pode ser feito de uma forma mais rápida também, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, uma ilustração, né? Então, nós temos aqui o nível de audição em decibéis, né? Então, assim, até 25, mais ou menos, essa faixa aqui, não sei se meu mouse está aparecendo para vocês,
para mim ele está aparecendo. Então, olha quantos sons a gente já tem aqui, os sons da fala por toda essa região aqui, né, até 40, assim, 45 decibéis, e para baixo, choro de bebê, quer dizer, um cachorrinho aqui, telefone. Então, até o nível de 25, 0 até 25, 30, estaremos numa audição bem funcional, próxima do normal, né? Então, a gente ouve normalmente até 5, 10 dBs, depende, né, da idade, né? Talvez eu já esteja ouvindo menos. Mas, daqui para baixo, por exemplo, um paciente que ouve a partir de 60, o máximo dele é de 60 decibéis, ele já perde toda essa porção aqui de cima, já tem muita dificuldade. Todos os nossos sons da fala, para a nossa comunicação, eles estão mais ou menos aqui representados, aqui nessa faixa, né? Então, a gente pode realmente, quanto pior a nossa audição, pior a nossa comunicação e também pior toda essa percepção de mundo, né? De música, de sons que nós podemos ouvir, que fazem tanta diferença para a nossa qualidade de vida também. Então, o que nós pretendemos dentro da oncologia pediátrica, com principalmente todas essas funções, é muitas vezes restaurar essa função alterada, né? Seja a deglutição, seja a voz. Restaurar não significa chegar ao normal, se possível, sim, né? Mas se eu não consigo chegar no normal, quais são mecanismos compensatórios, de repente, que eu posso fazer e ajudar esse paciente a desenvolver para que ele tenha uma reabilitação funcional? E funcional aqui, o que nós esperamos? Que ele tenha um mínimo de limitações, para que ele possa se integrar melhor. E aí ter uma qualidade de vida um pouco melhor do que ele já tem, né? Então, que ele tenha o máximo, a gente quer que ele se desenvolva ao máximo dentro das próprias limitações que eventualmente ele possa apresentar. Então, essa heterogeneidade das sequelas, né, ela importa muito na qualidade de vida, vai depender muito, né? Se é uma função só que eu tenho alterada, se for uma alteração leve, é uma alteração grave, são várias funções, né? Mas a funcionalidade, ela é o mais importante, que é o que nós buscamos. E há uma preocupação, né, ter esse artigo também, que a Natália até que localizou, né, falando da importância e da preocupação desses autores também, principalmente com os aspectos de sociabilização, né, os aspectos sociais desses pacientes no pós-tratamento, já com relação aos efeitos tardios, né, em pacientes que já estão fora de tratamento. Então, eu acho que é um apanhado geral, né, de todas essas funções e da gente poder lembrar, né, daqui a pouquinho, talvez, todos nós vamos poder jantar, né, com a nossa família e aproveitar, né, cada momento, cada mordida, né, cada garfada, cada gole de líquido, de água, de vinho que a gente puder tomar, assim, sem precisar se preocupar, né? Poder engolir a saliva normalmente e não aspirar, não se engasgar totalmente, não ter uma pneumonia aspirativa, o quanto que isso é importante. E a fonoaudiologia está aqui para tentar ajudar da melhor forma possível, dentro de todas as possibilidades que a gente tiver e que o paciente também tenha. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Marinês. Muito obrigada, Sheila, também, pelas excelentes palestras, por terem conversado tão bem os assuntos, mesmo sem a gente combinar, né? E eu acho que é isso, né? A gente tem tentado reafirmar a cada encontro desses a importância dessa equipe unida, né? Essa equipe multidisciplinar que faz tanta diferença no dia dos nossos pacientes, né? Queria saber se tem alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta. Não, só queria agradecer e parabenizá-las. Foi maravilhosa, as aulas foram ótimas. Eu tenho só uma perguntinha para a doutora Sheila, que é uma demanda muito grande do ambulatório,
dos pacientes, principalmente os adolescentes que querem colocar o aparelho ortodôntico. A gente tem uma prática muito comum, frequente, deles pedirem aos pais, por uma questão até estética, enfim, de colocar o aparelho ortodôntico e quais são os principais efeitos que a gente pode esperar desse uso não controlado, né, da aplicação desses aparelhos ortodônticos, sem recomendação. Existe um ponto muito importante que você relatou, que é quando esse paciente adolescente, que já tem uma percepção do próprio corpo, já tem as vontades, já sabe o que ele quer, o que ele não quer, e o problema é que na odontologia ainda nós temos uma situação do não preparo em termos do conhecimento que o dentista tem em relação aos pacientes oncológicos, ou mesmo aqueles que passaram, então, pelo tratamento oncológico e são os sobreviventes ao câncer, né, em si. E esse despreparo da odontologia é algo que faz com que, às vezes, um tratamento ortodôntico seja realizado sem alguns devidos cuidados. Eu acho que quanto mais os profissionais da área da saúde, voltando para a odontologia, que é a minha área, eles forem orientados, quanto mais eles tiverem acesso à informação, melhor também será o desfecho para o paciente. Os pacientes, então, com alterações de formação radicular, raízes encurtadas, defeitos no formato dessas raízes, esses pacientes eles não terão um tratamento ortodôntico com uma indicação muito precisa. Então, até em termos de movimentação dentária, é muito difícil você fazer um tratamento ortodôntico nesses pacientes sem que haja uma intercorrência durante o tratamento, dele até perder o dente, né? E hoje você tem N profissionais ortodontistas que colocam dispositivos ortodônticos sem aquele conhecimento do histórico oncológico que o paciente teve. Obrigada por responder. A gente costuma contraindicar o uso e pedir o parecer, né, do odontologista que trabalha na equipe antes do paciente fazer uso, mas muitas vezes eles já chegam na consulta com o aparelho e a gente fica naquela, eu não vou mandar tirar, e como é que eu vou ficar acompanhando isso, né? E termina criando uma situação para a gente que é médico, fica sem ter muito como cuidar. Exato, por isso que mais importante é essa comunicação interprofissional. Então, o paciente, quanto mais profissionais que estão dando assistência a esse paciente estiverem envolvidos e se comunicando, é melhor. E é isso que a gente falta. A odontologia ela precisa sair de 4 paredes, que sempre esteve, né? Então, o dentista era aquele que está acostumado a trabalhar sozinho, no máximo trabalha com auxiliar odontológico, mas ele está dentro de 4 paredes, tomando decisões sozinhos. E isso era a odontologia do passado. A odontologia do presente para o futuro é aquela odontologia integrada com os outros profissionais da área da saúde e se comunicando. E é isso que seria importante mesmo, a comunicação entre a medicina e a odontologia, assim como a odontologia com a fono, a odontologia com a físio, com a nutri, com a enfermagem e assim por diante.
Ótimo, e eu acho que é isso que estamos fazendo aqui hoje também, né? A cada encontro desses, a gente consegue plantar uma sementinha diferente, né? Para quem está longe da oncologia, eu acho que essa é a intenção até do G7, né? Que a gente consiga fazer isso cada vez mais. Sim. Mais alguma pergunta? Qualidade, e aí, né, Ju, a qualidade de vida, que esse é o principal Sim, fator. é isso, exatamente. É a nossa luta aqui, né, de conseguir isso a longo prazo para todos eles, né? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração? Acho que não, né? Bom, muito obrigada mais uma vez por vocês terem se prontificado a dar essas aulas para a gente hoje. E obrigada pela presença de todos. Até o próximo encontro. Até. Agradeço. Até a próxima. Tchau, até mais. Obrigada a Até a todas. próxima. Tchau. Tchau,